Afinal, o que é mais difícil, ser homem ou mulher? Eu já trouxe alguns experimentos sociais aqui no canal de mulheres que tentaram se passar por homens ou então que viveram experiências masculinas achando que seria muito fácil, mas acabaram quebrando a cara. Vocês provavelmente sabem do caso da Nora Vincent. Teve também o experimento da menina que tentou utilizar o Tinder se passando por homem durante uma semana. Teve uma atriz americana que, ao se descobrir bissexual, começou a se relacionar com mulheres e passou a entender melhor alguns problemas de relacionamentos que os amigos homens relatavam pra ela. Mas hoje a gente vai ver uma experiência um pouco diferente. E foi uma experiência realizada por um brasileiro, nosso querido Douglas Flamino, do canal Experiência Flamino, saiu às ruas perguntando pras pessoas o que é mais difícil, ser homem ou mulher. Aparentemente ele coletou tanto a opinião de mulheres quanto de homens aleatórios que ele foi encontrando. Então, por mais que não seja um experimento que tenha intenção de confirmar o que é mais difícil na prática, ele pelo menos vai nos passar uma boa noção do que as pessoas pensam sobre esse assunto. Será que homens e mulheres divergem muito? Se eu fosse chutar, e eu não assisti o vídeo ainda, eu imagino que a maior parte das pessoas vai responder o que é mais politicamente correto. Falar que é mais difícil ser mulher. Provavelmente todas as mulheres vão falar isso. Vou ficar surpreso se alguma mulher responder que é mais difícil ser homem. E eu imagino que alguns homens também vão responder isso. Posso quebrar a cara completamente e me surpreender. Vamos descobrir juntos, conferindo aqui a experiência do Flamino. É mais fácil ser homem ou mais fácil ser mulher? Homem, com certeza. Acho Homem. que sempre. Com certeza é mais fácil ser mulher. Você acha? 100%. E quando você é mulher, talvez as pessoas te olhem de um jeito mais positivo na rua. Ser homem é muito mais fácil hoje em dia, porque o homem tem mais apoio, ele tem mais moral, ele tem mais... Ser homem é muito mais fácil hoje em dia. Hoje em dia ainda. Então antes era mais fácil homem, será? Bom, até aqui, cada lado tá defendendo o seu, né? As mulheres falam que é mais fácil ser homem, os homens falam que é mais fácil ser mulher. Eu certamente responderia que é mais fácil ser mulher também. Até por já ter visto os experimentos, né? Essa é a resposta simples. É claro que você pode aprofundar isso, existem camadas. Em alguns aspectos vai ser mais difícil para um do que para outro, mas num contexto geral a gente vive numa sociedade que é super protetora com as mulheres, tem milhões de leis a mais beneficiando as mulheres, protegendo as mulheres, a expectativa de vida das mulheres é mais alta, a probabilidade de uma mulher ser vítima de um crime, de um homicídio, de um acidente grave é muito menor, fora que existe esse movimento super mainstream que tenta eximir as mulheres de toda e qualquer responsabilidade em qualquer assunto, de modo que as mulheres muitas e muitas vezes não sofrem as consequências dos seus atos. Mas óbvio, ao mesmo tempo eu também imagino que ser mãe é muito mais difícil que ser pai. Inclusive pelo trabalho físico que você precisa fazer para conseguir ser mãe. Então vai depender também do recorte que você fizer, mas vamos ver, porque provavelmente alguns aí vão desenvolver melhor essa opinião e a gente pode comentar em cima, né? Significância para a sociedade do que a mulher. Porque mulher tem mais chance de ser bonita, né? Aí quando ela é bonita, acho que acaba sendo um pouco mais fácil. Olá, seres, sejam bem-vindos à Experiência. Meu nome é Douglas Flamino e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como que foi minha experiência social de perguntas. Só um tweet breve sobre o que o cara acabou de falar. Com certeza, no jogo da vida, se você tiver que escolher uma dificuldade, ser mulher bonita é o very, very easy. As possibilidades são infinitas. Perguntar pras pessoas na rua o que elas achavam. Se é mais fácil hoje em dia ser homem ou se é mais fácil ser mulher. Mas antes de continuar esse vídeo, dá um likezinho aqui nesse vídeo. Vai incentivar muito o meu trabalho, eu sou muito grato às pessoas que dão likezinho aqui. E comenta Pocahontas. Essas experiências sempre surgem assim de conversas com amigos meus. E aí Já deixou seu like também? Deixa o like aí. acaba entrando naquele embate de opiniões assim. E aí eu penso, caramba, a maior parte das pessoas acreditam na mesma opinião dele ou na mesma opinião minha? O que será? Vou fazer pesquisas nas ruas. E então eu fui pras ruas perguntar isso pras pessoas. Vocês acham que nos dias de hoje é mais fácil ser homem ou é mais fácil ser mulher? Com certeza é mais fácil ser mulher. Você acha? 100%. Deu seus pontos. Primeiro, os homens eles não têm muito benefício. As mulheres só por nascer mulher já tem bastante benefício. Tipo, afastamento do trabalho por gravidez. O homem não tem essas coisas, só se tu não quebrar um braço, uma perna, um negócio assim, a gente vai ter um afastamento da empresa. Fora isso. Eu concordo, a questão da sociedade, a cobrança vem mais do homem, entendeu? Eu sei qual seria o contra-argumento a esse exemplo específico que ele deu. Justamente eu até falei, né, que pô, é mais difícil ser mãe do que ser pai, até porque é a mãe que carrega o bebê na barriga e depois faz o trabalho de parto. Com certeza é muito mais difícil do que assistir, acompanhar, dar o suporte, é claro, né? O ideal é que você também faça a sua parte enquanto pai e dê todo o suporte que a sua mulher precisa. Mas, né, não tem como negar que fisicamente é muito mais difícil a parte dela. E é exatamente esse o argumento que as feministas costumam usar, né? Claro que a mulher vai receber mais dias ali de licença maternidade porque ela vai estar objetivamente debilitada. O ponto é que isso torna um risco maior contratar mulheres, justamente porque você sabe que elas vão precisar tirar mais dias nesse período, caso engravide. E você pode argumentar que, embora o homem não
não precise fazer o mesmo esforço físico, se ele estivesse em casa, porque ele recebe pelo menos uma quantidade de dias próxima da licença maternidade, né? Uma licença paternidade um pouco maior, se ele ficasse em casa, ele poderia auxiliar mais a mulher grávida, inclusive, né? Então, ele também poderia ajudar mais nessa função. Poderia ser um argumento. Eu nem acho que os homens iriam preferir, se fosse o caso, né, dificultar ainda mais a sua entrada no mercado de trabalho para ganhar esses dias, caso seja pai. Pelo menos não se eles tivessem noção de que isso poderia dificultar pro lado deles. Não é nem de longe um dos melhores pontos, mas é um ponto. Ele poderia falar da aposentadoria, né, 5 anos mais cedo, mesmo com uma expectativa de vida maior e contribuindo em média bem menos pro INSS do que os homens, ou seja, as mulheres bancam bem menos o irmão do Lula. Olha que pecado. Tem também a questão do alistamento militar obrigatório, fora todas as leis que só se aplicam pro lado delas, né? Se uma mulher estiver desconfiada que seu marido tá traindo, ela pode contratar um detetive para espionar o cara e dane-se a privacidade dele, a liberdade dele, isso aí não importa. A mulher tem o direito de fazer essa investigação. Se o homem fizer essa investigação, é crime. Ele não pode controlar a mulher dessa forma. Então, são várias e várias e várias distorções legais como essa aqui, só foram se acumulando com o passar dos anos. Eu acho a pressão vem mais do homem, sabe? Mas a pressão com relação a que coisas, por exemplo? Pode dar mais pontos. Eu acho a questão da cobrança, do trabalho, essas coisas assim, porque mulher tem mais chance de ser bonita, né? Aí quando ela é bonita, acho que acaba sendo um pouco mais fácil. Quando a pessoa é bonita... Eu nem sabia que era esse o argumento dele quando eu vi a prévia, mas sim, aqui é uma coisa que faz ainda mais sentido. Porque, vamos falar a verdade, hoje em dia muita mulher, se ela for realmente muito bonita, se ela não quiser, ela não precisa nem trabalhar. Ela consegue ganhar dinheiro de muitas formas diferentes sendo bonita. E não é nem só apelando para aquilo que você tá pensando agora. Cara, tem grupo no Facebook onde mulheres se reúnem para compartilhar os seus boletos, porque tem cara com fetiche de pagar boleto de mulher aleatória. Eu imagino que quanto mais bonita, mais chance de ter o seu boleto pago. Então tem muitas que só apostam boleto na internet, vai lá um cara qualquer e paga o boleto dela. Umas loucuras desse tipo. É claro que tem umas bizarrices junto, né? Mas isso aí é só um dos incontáveis exemplos, né? Ser influenciadora, blogueirinha, quantas e quantas criadoras de conteúdo mulheres, basicamente elas só têm seguidores porque elas são mulheres bonitas. O que elas fazem? Ela é uma mulher bonita. Tá, mas e aí? Não, é bonita e mulher e mó rabão, peitão e bonita. Não tem muito mais que ela entrega. É isso aí. E ela faz dinheiro pra caramba sendo uma mulher bonita. E é claro que você pode até falar que também tem cara bonito que ganha dinheiro com isso, que é blogueirinho, sei lá, que é meio que modelo, mas não tem comparação, sabe? É muito discrepante. Esse tipo de mercado tem muito mais espaço, muito mais abertura para as mulheres do que para os homens. Então, sim, a beleza feminina é uma moeda muito valiosa, especialmente quando ela é mais jovem. Bonita, ela consegue até ser... As pessoas são mais abertas com ela, elas são mais educadas, sabe? Meio que facilita um pouco, eu acho. Assim. E também tem isso. Isso aí também tem estudos que confirmam que, no caso, não só mulheres bonitas, pessoas bonitas no geral, elas têm mais abertura, as pessoas tendem a ser mais simpáticas com elas, mas, novamente, né, isso é potencializado quando é uma mulher, porque as pessoas também tendem a ser mais abertas, receptivas, carinhosas e cuidadosas com mulheres do que com homens. Eu acho que a aparência, vamos supor, se você tá bem vestido, se você é mais bonito, no geral, tanto pra homem quanto pra mulher, vai facilitar relações. Sabe? Sim. Tipo, vamos supor, você vai... Não é nem só uma questão de achar, realmente isso é um fato e existem estudos que confirmam isso. Mas, se você pormenorizar essa questão, você vai ver que a mulher se beneficia ainda mais. Então, por mais que seja algo geral, no universo feminino isso é ainda mais valioso. Fora que a mulher tem muito mais formas de... Mesmo que ela não seja tão bonita, ela consegue disfarçar. Todo mundo sabe do clássico exemplo da mulher que, ela se desmonta inteira e a beleza vai toda junto. O recurso do homem é o quê? Barba e academia. E a academia ainda resolve só uma parte do problema, né? Enfim. Você vai numa entrevista bem arrumada, você vai numa entrevista mal arrumada, vai fazer diferença. Da imagem, né? Sim, com certeza vai fazer a diferença. A questão de aparência, que aí o meu ponto é parecido com o seu, é que tem mais homem dando privilégio a mulheres por conta da aparência do que mulheres dando privilégio a homens por conta da... Porque a mulher não liga tanto pra aparência de homem quanto o homem liga... E não é só homem que dá privilégio à mulher por causa da aparência, tá? Outras mulheres também. Porque essas blogueirinhas, que são famosas basicamente por serem mulheres bonitas, elas não são seguidas só por homens. Na verdade, geralmente tem uma parcela gigantesca do público delas que é de mulheres. E aí elas seguem
pra, sei lá, dica de beleza, se inspirar. Até a atração, mulheres têm mais facilidade em se atrair e perceber e reconhecer a beleza em outras mulheres, especialmente quando é distante, né? Quando é amiga, muitas vezes elas são falsas umas com as outras. Viralizou esses tempos uma conversa que uma menina postou no Twitter, expondo uma amiga falsa, entre muitas aspas, que ela postou uma foto com o cabelo, assim, né, bem bonito, e aí a amiga dela falou, nossa, você tá estranhíssima com esse corte de cabelo, acho que você tinha que cortar muito mais curto. E a mulher deslumbrante com o cabelão, e a amiga incentivando ela a cortar, porque tava esquisito, tava estranho aquele cabelo. Então, assim, esse tipo de coisa até rola. Vocês sabem como é, o universo feminino, suas sabotagens. Mas quando é uma mulher distante, pô, aí elas não têm muito problema em admirar. Na verdade, elas defendem. Tanto que essa coisa de fandom, de diva do pop e tal, tem muito gay, mas boa parte são mulheres defendendo as suas divas, falando que elas são as mais perfeitas, lindas e maravilhosas do mundo. Então a beleza feminina é muito útil com homens, mas também com outras mulheres. Às vezes, por uma questão de inveja, até pode gerar alguns problemas, mas é majoritariamente positivo. Para o homem isso não se aplica, né? A beleza do homem é pouco relevante para outros homens, se não for até também uma questão problemática. Não é tão comum, né, homem ter problema com isso, mas com certeza não vai ser relevante. E mesmo para as mulheres, isso pode ser relevante, mas tem outros fatores que podem importar mais. Então, não necessariamente. Um cara bonito sem status social não tem tanto valor, às vezes, quanto um cara médio com status social. O status deixa o homem muito mais bonito, muito mais atraente por um número considerável de mulheres. E fora que nessa questão da beleza, nessa questão da aparência, os homens têm mais uma dificuldade bem grande que as mulheres não têm. O homem precisa lidar com o fantasma da calvície assombrando cada vez mais conforme os anos vão passando. Pois é, afinal, pelo menos 50% dos homens vão perder os cabelos até os 50 anos. Simplesmente metade. A chance de ser o seu caso é basicamente jogar uma moeda pro alto, se der cara, vai ser você, se der coroa, parabéns, você deu sorte. Isso significa, claro, que é bom você não perder tempo e começar o seu tratamento logo nos primeiros sinais. Então, se você já percebeu que toda vez que você acorda tem mais cabelo no seu travesseiro do que na sua cabeça, não precisa se desesperar, porque não estamos mais nos tempos onde a calvície era irreversível. Hoje em dia, existem inúmeras formas de preservar as suas madeixas, e se você ainda não sabe disso, tá na hora de conhecer a Manual. Ela é simplesmente a marca líder no mercado, que utiliza medicamentos produzidos em farmácias credenciadas. Além disso, ela também conta com um selo de aprovação no mais alto patamar de excelência no Reclame Aqui. Afinal, seus tratamentos possuem base científica, além de serem personalizados, o que significa que o seu tratamento vai ser prescrito por médicos especialistas. É isso aí, você não precisa ficar procurando de farmácia em farmácia, porque os produtos vão chegar na sua casa com frete grátis, em uma embalagem super discreta, e você terá acompanhamento clínico sempre que precisar no conforto do seu quarto. Quer mais praticidade do que isso? Não precisa ficar sofrendo com os primeiros sinais da calvície. Os tratamentos são muito importantes para quem está nos estágios iniciais da queda de cabelo e também, é claro, para quem já está nos estágios mais avançados, como você pode ver nessas fotos reais de clientes da Manual. Mas é bom lembrar que os tratamentos precisam ser feitos de forma contínua, conforme as prescrições médicas enviadas. E é claro que tem descontinho para quem fizer sua primeira compra através do link que está ali na descrição. É só usar o cupom TRAJEPROMO para garantir os seus 40% de desconto. Lembrando que é só no primeiro pedido. E fica esperto, porque esse cupom é por tempo limitado, então clica no link e não perca essa oportunidade. Enfim, agora que eu já apontei mais essa dificuldade no universo masculino, vamos ver quais são os outros argumentos dos nossos manos, ou se de repente a gente vai passar para as mulheres argumentando também. Exato. Mulher. Você não vê tanta mulher gado de homem, mas você vê muito homem gado de mulher. Só quem tem dois. Nesse quesito. Ser homem. Você acha mais fácil ser homem? É. Por quê? Ah, porque eu acho que assim, desde sempre tem um preconceito, né, contra a mulher, então, e tipo, ainda tem, né? Então acho que isso dificulta um pouco a mulher tanto na inserção no trabalho e nas outras coisas, também nas outras atividades. É mais fácil ser homem, porque assim, a mesma coisa que ela falou, hoje em dia, mulher, por mais que esteja mudando, mas essa mudança é muito devagar. Você ser mulher, você ainda ganha menos, você ainda vai sofrer assédio no seu trabalho, na rua, você ainda tem que se preocupar com a roupa que você vai usar em todos os lugares, porque a falta de respeito com a mulher é muito... Assim, os clássicos argumentos idiotas feministas que não se sustentam na realidade. A mulher ainda ganha menos. É uma falácia, isso já foi desmentido inúmeras vezes, né? Os recortes que dizem que mulheres ganham menos em média justamente não estão analisando os tipos de trabalho realizados, se o funcionário faz hora extra, o tempo de carreira,
o tempo que o funcionário permaneceu naquela função, naquela empresa e foi evoluindo. Todos esses elementos são importantíssimos para você entender por que os homens, em média, acabam ganhando mais e não tem nada a ver com o preconceito, com a discriminação, né? Então, esse é um ponto bastante batido, acho que eu nem preciso detalhar mais. Sobre a questão das roupas. Porque a mulher o tempo inteiro precisa ficar se preocupando com o que ela vai vestir. É que mulheres se preocupam mais com o que vão vestir, realmente, né? O homem não passa o tempo inteiro se preocupando com o que vai vestir porque ele simplesmente abre o guarda-roupa, pega a primeira roupa que tá lá em cima e pronto, ele usa aquela mesmo. O homem se preocupa menos com isso naturalmente. O homem não fica calculando, mas será que essa cueca vai marcar certinho a minha bunda? Com a minha legging apertadinha pra todo mundo reparar, mas não demais pra parecer que eu tô sendo muito atirado? Então ela fala isso sendo que na realidade o que a gente constata no mundo real é que as mulheres possuem uma variedade infinita de roupas que elas podem utilizar em todos os contextos. Tem um evento social, o homem vai vestindo o quê? Roupa social, camisa social, calça social, sapato, terno, gravata. A mulher vai usando vestido, vai usando um terninho, usa um vestido longo, usa vestido curto, usa aquelas roupas sociais femininas. Eu não sei nem dizer todo tipo de roupa que tem, que a mulher pode usar nesse tipo de situação. Ela pode ir de sandália, ela pode ir de sapato, ela pode ir de salto alto, de salto curto, sei lá, mano. Tá fazendo muito calor. As opções do homem são camisa de manga curta e regata, calça mesmo no calor, dane-se, ou bermuda. Já num dia que tá fazendo muito calor, a mulher pode usar uma regata, pode usar uma blusa normal, pode usar um cropped, pode usar um top, pode usar um negócio que parece muito um sutiã, mas ela jura que é uma peça de roupa mesmo. Pode usar um mini short, uma mini saia, uma micro saia, um micro short, um negócio que parece muito uma calcinha, mas ela jura que é uma peça de roupa. É muito idiota ver que tem mulher que cai tão fácil nesse papinho de que, ai meu Deus, oprimem as nossas vestimentas, mas como? A mulher realmente pode usar basicamente o que ela quiser. Ela é infinitamente menos julgada pelas roupas do que os homens. O quê? Não, absurdo você falar isso. Que mentira. Você acha mesmo que se um cara andasse pela rua com uma roupa parecida com a que as mulheres utilizam, com um micro short enfiado no rabo, com o botão aberto mostrando os pentelhos, com um cropped coladíssimo deixando a barriguinha de chope à mostra, ninguém ia olhar pro cara. Ninguém ia julgar a roupa que ele tá usando. O homem é menos julgado pelas roupas que usa porque o homem não fica inventando 1 bilhão de formas diferentes de exibir cada detalhezinho do corpo com as suas roupas. Como eu falei, ele simplesmente pega a camisa que tá mais à mão, que tá mais em cima ali, é mais fácil de pegar, ele veste ela, nem pensa muito nisso. Da cintura pra baixo ele vai usar uma calça jeans, a outra calça jeans, talvez uma bermuda jeans, e olhe lá, a menos que ele seja um homem de negócio, porque ele pode usar a calça social preta ou a calça social que é escura, mas não é preta, é cinza, é azul marinho, marrom. Basicamente ele vai escolher a cor, vai mudar a cor do que ele tá usando. Ou seja, até aqui os argumentos das minas estão muito fraquinhos. Muito mais acessível do que com o homem. Pelo que eu vejo por aí, isso é mais fácil, no geral. Ó a roupa dos dois. Os dois estão com a mesma roupa. Se fosse 2 mulheres, eles já estavam enlouquecendo. Meu Deus, não acredito. Eu esbarrei justo com um cara que tá usando a mesma roupa que eu. Os dois estão com uma camisa preta básica, que por um acaso não é a que eu tô usando. Mas assim, 90% dos vídeos eu tô usando a mesma camisa que eles ali também. Vou até voltar pra ver isso aqui. Sei lá, as 3 estão com uma... É regata o nome disso? Cada uma de uma cor diferente, não dá pra ver muito, né? Mas enfim, realmente parecem roupas normais. Ok. Roupas que mostram mais do que a que os caras estão usando e mesmo assim, ninguém tá julgando. Ok, eu tô julgando agora, mas só porque é o assunto que a gente tá debatendo. Porque num primeiro momento eu simplesmente olhei pra elas e tipo, tá... Nada demais, são roupas, ok. Agora, é óbvio, se uma delas estivesse seminua neste momento, talvez teria chamado um pouco mais de atenção, né? Enfim, vamos ver o que o mano aqui tem a dizer agora, né? Pelo que eu vejo por aí, isso é mais fácil, no geral. Cara, acho que eu poder andar na rua. Eu não falei. Vou ficar impressionado se alguma mulher falar que é mais fácil ser mulher. Mas eu sabia que ia ter um cara que ia falar que é mais fácil ser homem. Né? Sem ter risco de ser assaltado, toda a questão de poder ir pra festa, sem sofrer assédio. Poder andar na rua sem risco de ser assaltado. Você literalmente, estatisticamente, tem mais chance de ser assaltado andando na rua se você for homem. Eu sei que não parece intuitivo. O quê? Mas homem é mais forte, consegue se defender. Mas o assaltante meio que não liga muito. Eu não sei porquê, ok? Já que no imaginário popular, a mulher é muito mais frágil, muito mais vulnerável, então faria sentido os assaltantes mirarem as mulheres. Mas talvez por eles acharem que o homem tá andando com mais dinheiro ou porque as mulheres dificilmente vão estar andando sozinhas, eu não sei exatamente o motivo, mas homens são mais assaltados em média no Brasil do que mulheres. Aqui, só pra confirmar, tá? Isso aqui é uma matéria do Estadão. Homens de classe média são vítimas preferidas de assaltantes. Mais visados são brancos ou orientais com
menos de 40 anos, nas regiões Noroeste e Sudeste, revela a pesquisa. Os mais vulneráveis a roubos na cidade de São Paulo, a mais populosa do Brasil e uma das que tem maior índice de criminalidade, são justamente os homens de 40 anos, classe média alta, brancos ou de origem oriental, como a gente viu na chamada. Também é verdade que mulheres se sentem menos seguras. Mas aí você decide o que é um privilégio de fato. É você se sentir mais seguro, mas na prática estar menos seguro? Ou o oposto? Eu prefiro infinitamente mais a sensação de insegurança, mas estando mais seguro na prática e tendo menos chance de ser assaltado, do que, eu me sinto seguro, mas já fui assaltado 5 vezes. Então, o argumento do cara é idiota, porque, na verdade, sem saber, ele tá provando o oposto do que ele quer, porque ele tá argumentando com base em achismos, que são o oposto da realidade. Se, na opinião dele, é uma facilitação, né? Você tem a vida mais fácil se você é do sexo que é menos vítima de assalto, então é mais fácil ser mulher. Ele falou mais alguma coisa além da questão do assalto? Eu acho que sim, né? Mas eu esqueci. Vamos ver se ele retoma. Acho que é mais a questão de segurança, de vai ter menos gente querendo mexer com você. Você acha mais fácil ser mulher? Agora... É mais na questão da segurança. Estatisticamente, as mulheres estão muito mais seguras em todos os contextos do que os homens. Então ele meio que se refutou. A gente falou aqui do assalto. Se a gente for para os homicídios, 92% das vítimas de homicídio do Brasil todos os anos são homens. Você tem infinitamente mais chance de ser assassinado se você for um homem do que uma mulher. Ou seja, questão de segurança, mais um ponto aí para facilidade da vida da mulherada. Deu seus pontos. Eu acho que quando você é mulher, talvez as pessoas te olhem de um jeito mais positivo na rua, talvez, não sei dizer. Mas quando você é homem, tipo, meio que você tá ali, tanto faz. Acho que... Pô, também tem isso, né? Porque aqui eu adoro fazer essa brincadeirinha de jogar o argumento do movimento negro contra o argumento do movimento feminista e vice-versa. Porque adoram falar do preconceito contra os negros quando falam sobre essa questão de desconfiança andando na rua. Porque é um preconceito terrível, é realmente uma coisa que dói na alma você ser discriminado, a pessoa achar que você representa um risco simplesmente por ser quem você é. No caso, um homem. Você achou que eu ia falar negro? Mas não. Por quê? Se esse é um problema grave apontado pelo movimento negro, nossa, as pessoas acham que só porque é um negro andando ali na rua deve ser um assaltante. E aí atravessam a rua. O mesmo vale para você falar de homem, né? As pessoas têm muito mais medo, ficam com muito mais receio se estiverem sendo perseguidas, se tiver um homem andando na sua direção do que uma mulher. E eu espero que se tem algum woke assistindo esse vídeo, não tente ir pra linha do... mas é porque a maioria dos assaltos são cometidos por homens, né? Por favor, não fala isso. Vamos deixar só nessa camada aqui do debate que eu coloquei, por favor. Não piora as coisas pro seu lado. Então tá aí, maior preconceito contra a rapaziada. Só porque são homens, essas mulheres ficam achando que são uma ameaça. Ou até outros homens também podem achar isso. Absurdo. Tem que esperar ser assaltado pra confirmar, pô. Mas o que mais? Vamos acompanhar a argumentação dos moleques aqui. Ninguém percebe você passando, a não ser se seja algum estilo diferente ou alguma coisa na aparência diferente, mas de resto acho que a mulher chama bem mais atenção. As pessoas agradam mais as mulheres, talvez. Acho que é sobre isso. Só que aí tem tanto a questão de você observar e se sentir intimidado e achar que corre algum risco, que seria o preconceito negativo, quanto você tem do outro lado a visão positiva de admiração, mas que as feministas também tratam como um problema, né? Porque é uma opressão. Porque elas estão andando na rua e sendo admiradas. E tem caras que ficam de boca aberta para elas, porque, meu Deus do céu, como elas são lindas, como elas são desejáveis, como são maravilhosas. E isso é ruim, né? É muito ruim você ser desejada e elogiada e admirada e ter pessoas interessadas em você aleatoriamente no meio da rua. Pode ser realmente desagradável, desconfortável, mas enfim. Mais um dilema moral aqui. É melhor você ser admirado ou temido? Depende da cartilha que você está defendendo. É para usar o argumento feminista ou do movimento negro? Porque cada um vai para uma direção oposta, mas os dois estão certos ao mesmo tempo, de alguma forma. Você acha mais fácil ser homem? Porque hoje em dia é mais fácil do homem arrumar um emprego, sendo que ele não precisa ter uma bagagem experiente. É mais fácil para o homem arrumar um emprego. Mais uma afirmação contestável. Eu até acho que, de fato, tem mais mulheres desempregadas do que homens desempregados num recorte geral, mas isso porque tem muitas mulheres que não precisam trabalhar e não querem trabalhar também, né? Então, na estatística, a mulher pode estar contando como uma desempregada, mas ela está numa situação extremamente confortável. Já os caras que estão desempregados, eles estão ferrados. Não tem alternativa, porque são pouquíssimos os caras que, mesmo sem trabalhar, possuem alguma fonte de renda. Basicamente, são poucos caras que são sustentados pelas suas esposas, por exemplo. E mesmo quando a gente leva em conta os programas sociais, tipo Bolsa Família, esses programas, eles dão preferência para as mulheres. Não por um acaso, 80%, se não mais,
Se eu não me engano, 80% dos moradores de rua são homens. Então, se é muito mais fácil para o homem conseguir um emprego, ter uma fonte de renda, por que 80% dos moradores de rua são homens? Não deveria ser o contrário? Talvez você até ache um estudo que mostra que, não, tem menos mulheres trabalhando do que homens num recorte geral, mas, novamente, é a mesma coisa do salário. Só pega o número bruto sem considerar o que leva aquele número. Porque, inclusive, nessa questão do salário, mesmo as mulheres recebendo em média menos que os homens, elas gastam em média mais do que os homens. Por que será? Essa conta parece que não fecha, né? Simples, porque a mulher gasta o dinheiro dela e do marido também. E dificilmente o marido gasta o dinheiro da esposa. Tanto que tem uma pesquisa, também aqui no Brasil, mostrando que a renda familiar é geralmente controlada pela mulher. Então o homem ganha mais dinheiro, mas quem realmente fica com o dinheiro na mão para gastar no fim das contas é a mulherada. Só para mostrar aqui as fontes, InfoMoney, o poder é delas. Mulheres controlam o orçamento doméstico. Pesquisa revela que, em 41% dos casos, são as mulheres que gerenciam as finanças da família, mesmo ganhando menos. O quê? 41%? Então é menos da metade. Se fosse dividido entre homem controlar e mulher controlar, mas também tem percentual onde os dois controlam o orçamento da casa. Vamos olhar aqui os detalhes. O resultado foi que, em 41% dos casos, são as mulheres que gerenciam o orçamento doméstico. Segundo as mulheres, 45% delas responderam que são as responsáveis pelo orçamento, enquanto 30% dos homens disseram que são as esposas que controlam as finanças. Já na situação contrária, 37% dos maridos afirmaram que a administração era por conta deles, contra 23% das esposas responderam que os homens controlavam. Então, nos dois recortes, tanto as esposas quanto os maridos concordavam que as mulheres, na maior parte dos casos, controlavam o orçamento da casa. E para não deixar passar esse ponto aqui também, do jornal Metrópolis, homens representam 80,7% da população em situação de rua. Aquilo no Distrito Federal, né? Em São Paulo, os homens são 85% dos moradores de rua. E o percentual é mais ou menos esse aí no país inteiro. Então, mais uma vez, a realidade é um pouco diferente do que prega o discurso feminista. Segundo pesquisa, vocês viram que também não tem nenhuma fonte da extrema-direita machista, né, misógina, patriarcal aqui. InfoMoney, jornal Metrópolis. Essa última que eu mostrei era do UOL, o Estadão. É a realidade. O que a gente pode fazer? De estudo. Ele pode atuar em mais ramos. Em mais ramos do que a mulher, porque sempre vai ter o preconceito do homem contra a mulher. O ponto principal é esse, porque sempre vai ter o preconceito do homem contra a mulher pode atuar em mais áreas de estudo. Vixe, aqui ele tem mais uma informação bem desatualizada, né? Estudo, vamos falar de estudo então agora? Mulheres são maioria no ensino superior no Brasil, aponta o IBGE. O IBGE, que como todo mundo sabe, é super machista e patriarcal e opressor. Veja só, em 2022 as mulheres também eram maioria entre matriculadas em universidades do Brasil, representando 57% do total de 5,1 milhões de alunos. Entre os formandos, elas já são 60%. E aqui a gente também poderia pormenorizar essas questões, porque a frequência das mulheres também é muito maior que a dos homens. Por que será? É porque o homem é vagabundo, não gosta de estudar, é displicente, e todos os casos de garotos que precisam trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Mas tem mulher que também faz isso. Tem mais homem, né? Especialmente trabalhando na adolescência. Até porque se quiser negar que tem mais homem, vai cair em contradição com outro argumento de que as mulheres tinham mais dificuldade de conseguir empregos. Inclusive, essa é uma jornada dupla, majoritariamente masculina, que pouco se fala, né? Mas tudo bem. Então nem sei de onde exatamente ele tirou que a educação privilegia os homens. Ele falou que os homens têm mais áreas para escolher. Bom, se as mulheres estão mais matriculadas nas faculdades, provavelmente não, né? Porque é justamente na faculdade que você escolhe uma área de especialização. A questão é que provavelmente na cabeça dele, as áreas mais importantes são mais ocupadas por homens, sei lá, os cursos de engenharia. Mas aí é uma questão de vocação, de interesse, que não tem nada a ver com a construção social, que é provavelmente o outro caminho para onde, não sei se ele especificamente, mas uma feminista tentaria argumentar, porque as mulheres são maioria em várias áreas que atraem mais elas, que são mais do interesse feminino, geralmente as áreas que envolvem cuidar diretamente de pessoas. Já essas especializações mais técnicas, essas de fato chamam mais a atenção dos homens, que são mais interessados em objetos, em coisas e matemática e etc. Mas não quer dizer, se a mulher quer fazer programação, ela vai lá e faz programação. Não tem nada que proíba ela de fazer. Agora, você não pode obrigar as mulheres a quererem fazer o que elas não querem fazer naturalmente, né? Elas já estão estudando mais que os homens, então mais um argumento tirado do nada, né? De algum orifício aí que nem queremos saber. E a mulher, às vezes, tem uma vantagem de, o marido querer que ela fique em casa ao invés de trabalhar. O que eu acho
Tá, então aí é uma vantagem. Ele tava falando que é mais fácil ser homem, mas aqui ele acabou tendo que citar uma vantagem feminina. Porque o homem dificilmente vai ter essa opção, né? O homem escolhe se ele quer ser dono de casa ou se ele quer trabalhar. É muito improvável que um cara consiga encontrar uma mulher para sustentar ele e que ele possa só cuidar da casa porque foi o que ele escolheu. Existe, mas é bem raro. E eu sei que nem toda mulher tem a opção de escolher. Porque às vezes está numa estrutura familiar onde ela precisa trabalhar, senão não conseguem completar a renda de casa. Mas via de regra é uma opção que as mulheres têm, os homens não, né? Aqui a gente está falando, obviamente, num contexto mais geral. Um ponto positivo, entendeu? Porque evitar da mulher ser sequestrada na rua. Existe vários... Ser exposta a risco. É risco. Qualquer, né? Isso. Você acha mais fácil ser homem? Sim. Pontue o porquê. Porque, na verdade, assim, acho que a mulher, ela já passou por muitas coisas, desde sempre. A gente sempre é julgada, nosso salário sempre é o menor, a gente sempre tem dores, a gente sempre é o motivo de alguma coisa. A gente é famoso estresse do homem. A gente é sempre julgada, mas aí você tá num vídeo onde todas as mulheres estão julgando pra caramba os homens, né? E sempre se colocando em posição de vítima. E, como eu mostrei aqui, sempre sem base na realidade, né? É só um discurso que elas escutaram em algum lugar e ficam repetindo, porque uma mentira contada 1000 vezes se torna real. Enquanto os homens até julgaram as mulheres, mas alguns também foram nesse mesmo papinho, nesse mesmo discurso. Como eu imaginei, né? Tem muitas pessoas que simplesmente reproduzem o discurso politicamente correto sem questionar nem por um instante. Homem também, a gente sempre é culpado de muita coisa. A cara de orgulho ali dela que já tá... Nem precisa perguntar a opinião disso aqui, já deu pra perceber que ela tá concordando. É isso aí mesmo, mana. Tá lacrando. Então acho que ser homem é muito mais fácil hoje em dia do que ser mulher, entendeu? Ser homem é muito mais fácil hoje em dia, porque o homem tem mais apoio, ele tem mais moral, ele tem mais... O homem tem mais apoio. Meu Deus do céu. Realmente, que mundo é esse? Significância para a sociedade do que a mulher. Então, querendo ou não, ele é mais o homem tem mais moral, ele tem mais significância para a sociedade do que a mulher. O homem tem mais significância para a sociedade. Olha, o papel vital, literalmente vital, né? O papel fundamental de dar a vida, de continuar as próximas gerações, é da mulher. Então, se você considera que isso é um papel de menos significância, aí é porque alguém colocou isso na sua cabeça. Mas para mim não. Para mim esse é um papel imprescindível. É um dos papéis mais importantes, mais belos que a gente tem na nossa sociedade, nessa divisão entre homens e mulheres, e é o papel da mulher. A questão é que esse é um papel que um movimento político que diz lutar pelas mulheres tenta reduzir, rebaixar, porque... nada a ver esse negócio de ser mãe aí, fica problematizando a maternidade mesmo, né? Mas, meu Deus do céu, eu já falei muito nesse react, eu espero que os argumentos se repitam para eu não precisar aprofundar muito mais, porque, caramba, refutei muito todos os pontos até aqui e mostrando muita coisa, né? Sério, eu tenho que pegar mais leve, senão eu não vou terminar o react. Então, querendo ou não, ele é mais fácil ser, né? Sim, e no mercado de trabalho também o homem tem mais destaque do que a mulher. Mais fácil é ser homem. Você acha mais fácil ser homem? Comparado a tudo que Esse aí tá na companhia de uma mina, né? Ele vai ter que bancar o feminista, que senão acabou o rolê. mais. Por quê? Eu acho que na nossa sociedade, ainda, as mulheres não são vistas ainda e não tem possibilidade de tudo, de emprego e de até coisas, Ela concordando com a cabeça também. Hoje tem... Dia a dia, assim, eu acho que, por mais que tenha evoluído muito o lance do machismo estrutural e todo esse tipo, as mulheres ainda são vistas, colocadas... O machismo estrutural. Qual é, mano? Claro, como escanteio. Então eu acho que é mais fácil ser homem. Por exemplo, as mulheres às vezes não somos incluídas em algumas coisas, por exemplo, trabalho, até em lugares, só homens e tal. Caramba, ela não é nem brasileira. Pô, tem opiniões internacionais aí pra saber, não é nem só a visão dos brasileiros sobre o assunto. No mundo inteiro, né? Tá assim, América Latina, é complicado. Você acha que é mais no quesito social? Eu acho que isso faz difícil, ser mulher. Mas a pressão que é colocada nos homens é menor do que colocada nas mulheres. Até eu mesmo tive muita pressão de homem não pode chorar e tudo mais. E com isso eu fui com o tempo aprendendo que a gente pode sim, tem que mostrar sentimento sim. Só que a pressão que é colocada nas mulheres é muito maior e não é uma coisa... Pera aí, ele não acabou de falar que a pressão em cima dos homens é maior? Ou eu entendi errado? Calma. Colocada nas mulheres. Até eu mesmo tive muita pressão. Ser mulher. Mas a pressão que é colocada nos homens é menor do que colocada nas mulheres. A pressão que é colocada nos homens é menor? Eu não entendi. Porque ele falou que tem pressão em cima do homem, mas é menor e é isso? Difícil, ser mulher. Mas a pressão que é colocada nos homens é menor do que colocada nas mulheres. Até eu mesmo tive muita pressão de homem não pode chorar e tudo mais. E com isso eu fui com o tempo aprendendo que a gente pode sim, tem que mostrar sentimento sim. Só que a pressão que é colocada nas mulheres é muito maior e
Eu acho que ele falou primeiro que era menor e falou de uma pressão, e agora ele tá falando que a pressão em cima das mulheres é maior mesmo. É isso aí. Ele só se expressou de um jeito meio estranho, mas deu pra entender agora. Beleza, a pressão social é maior em cima da mulherada, é o que ele tá defendendo. Não é uma coisa que, tipo, até hoje acontece muito. Tipo, mesmo sendo passado esse tempo todo, ainda é forte como antes. Então eu acho que, tipo, esse é o lance. O que é o machismo estrutural pressiona socialmente as mulheres. É isso, né? Esse é o argumento. A diferença, tipo, tem coisas que pesam bastante ser homem, coisas que pesam bastante ser mulher, só que colocando na balança, as mulheres sempre sofrem mais. É mais fácil ser homem ou mais fácil ser mulher? Homem, com certeza. Acho Homem. que sempre, desde sempre e pra Por quê? sempre. Mencione os seus pontos sobre. Porque eu acho que as expectativas do que é, tipo, ser um homem, as expectativas do que é ser uma mulher, assim, na sociedade são, tipo... Nossa, os homens têm expectativas muito baixas, assim, sabe? Ser um homem significa... Os homens têm expectativas baixas. A sociedade não espera nada dos homens. Nada. Ninguém espera que um homem consiga fazer nada, sabe? Zero expectativa. Agora a mulher tem que fazer tudo. A sociedade espera que as mulheres resolvam todos os problemas. Pô, tem que consertar a fiação porque parou de vir sinal de energia, eletricidade, internet aqui em casa. Elas têm que limpar os esgotos, elas têm que recolher os lixos, elas têm que construir as estradas, elas têm que construir os prédios, elas têm que se matar nos trabalhos mais perigosos que existem, porque a mulher tem a pressão de construir essa sociedade e manter essa sociedade. Ela tem que proteger as pessoas, tem que manter todo mundo seguro, tem que fazer a guarda, investigar e, enfim, né, ir atrás dos criminosos. Cara, a mulher tem que fazer tudo. É uma cobrança gigantesca em cima das mulheres. Fora que elas têm a responsabilidade absurda de sustentar os seus lares, enquanto o homem pode simplesmente ficar em casa coçando o saco sem fazer nada. Às vezes, quando ele é pai, ele até tem que fazer alguma coisa ou outra, tem que cuidar da criança. Mas, se não, ele fica em casa sem fazer nada, porque às vezes até nem precisa mais limpar a casa, porque tem diarista e tal. Ele fica lá e a mulher tem a responsabilidade de resolver tudo, realmente. A sociedade não espera nada dos homens, só das mulheres. Meu amigo. Coisas muito simples e as pessoas esperam coisas muito mais complicadas das mulheres, assim. Tipo, um homem, se você, consegue acordar de manhã e fazer o seu café da manhã, você é um homem 10. Não, pra mim Nossa, mano, isso aqui foi uma desconexão da realidade. Será que eu encontro agora também o estudo que mostra que mulheres são, em média, muito mais elogiadas do que homens? Deixa eu ver. Eu já vi estudos sobre isso, mas o que eu tô pesquisando é uma coisa tão ridiculamente óbvia que todo mundo sabe, que não tá nem mostrando um estudo específico aqui na primeira página, confirmando que mulheres recebem mais elogios. Eles estão explicando já. Por que as mulheres recebem muito mais elogios? Por que mulheres raramente elogiam os homens? Pesquisa revela o tipo de elogio que as mulheres mais gostam. Tipo, é uma coisa tão bizarramente óbvia que mulheres são muito mais elogiadas por qualquer coisa do que os homens. Isso, inclusive, me lembra que uma feminista uma vez fez uma tirinha pra mostrar como era terrível essa opressão contra as mulheres, invertendo os papéis nesse cenário dos elogios. E aí ela queria mostrar, olha como é horrível ser uma mulher macho escroto. E aí colocou um homem vivendo como uma mulher por um dia, aí ele entregava o relatório pro chefe no trabalho e ele falava, caramba, como esse relatório ficou incrível, meus parabéns, olha, você deu conta de tudo que eu pedi. Aí ele chegava em casa e fazia uma coisa trivial assim e era elogiado por isso. Na escola, sei lá, tinha feito a tarefa, era elogiado. Tudo. Basicamente a tirinha era mostrando como é ruim você ser elogiado por qualquer coisa idiota que você faça. Foi uma feminista que fez essa tirinha, invertendo os papéis para mostrar pro homem como é terrível ser uma mulher e ser elogiado por absolutamente qualquer coisa que faça. Aí ela... De onde essa mulher tirou? Tipo, as outras são até senso comum, mas pelo amor de Deus. Imagina você acreditar que o homem é elogiado por qualquer coisinha, enquanto a mulher é só cobrada. Um dos maiores traumas da Nora Vincent, quando ela assumiu o papel de homem no seu experimento, foi que nada do que ela fazia era reconhecido. Enquanto mulher, as pessoas elogiavam cada detalhe que ela fazia de qualquer coisa. Quando ela virou homem, as pessoas não elogiavam mais nada, e era só cobrança o tempo inteiro. Então, isso aqui é uma desconexão com a realidade que é impressionante. Um nível de lavagem cerebral para a pessoa chegar nessa conclusão é num nível que não tem explicação mais. Achar que, meu Deus, que o homem não é cobrado por nada e, pelo contrário, qualquer coisinha que ele faz já tá todo mundo... Ai, meu Deus, que incrível isso que você, homem, fez. Cara, os argumentos vão piorando à medida que o vídeo avança. Como é possível isso? É totalmente sob pressão. Assim, eu acho que desde quando a gente é criança, a gente já é influenciado de uma certa forma. Quando você é mulher, parece que as tendências, assim... Sua mãe desde cedo já te fala, filha, faz isso, você tem que lavar desse jeito, faz desse jeito, arruma desse jeito. Ou pelo menos sua avó já chega e já fala, é assim que você tem que criar, assim que você tem que tratar um homem. E você vai criando com certos costumes. Eu vejo homem, por exemplo, meu primo, eu não tenho irmão, né? Isso é uma outra coisa que eu espero que ela até
até esteja certa aqui, mas é meio raro, hoje em dia especialmente, você vê uma mulher sendo ensinada como tratar e respeitar um homem. Porque se fala muito do que o homem tem que fazer, e os compromissos e as responsabilidades do homem. Pô, que o homem tem que respeitar a sua esposa, que não se bate numa mulher nem com uma pétala de rosa, isso é um ensinamento mais velho que andar pra frente. Não tem o oposto, né? E essa educação específica em como as mulheres têm que tratar os seus maridos. Talvez há muitos anos atrás, hoje em dia com certeza não. Mas isso nem é a pior parte do que ela tá falando aqui. Porque ela tá indo pra um argumento feminista que, mais uma vez, ignora um contexto óbvio. Homens e mulheres possuem uma cobrança maior em cenários diferentes. Então, o homem ele é muito mais cobrado no mercado de trabalho, especialmente. A responsabilidade do homem é sustentar a sua casa, é sustentar a sua família, é fazer bem o seu trabalho, ser produtivo, ser útil para a sociedade. E essa é uma responsabilidade da vida adulta. Então, por ser uma responsabilidade da vida adulta, ou seja, uma responsabilidade que também não está necessariamente dentro de casa, ela tende a aparecer um pouco mais tarde. Realmente, se a gente for pensar, especialmente na construção familiar mais à moda antiga, né, a família tradicional, até pouco tempo atrás, antes da Revolução Feminista, era bem comum você ter o filho homem sem tantas responsabilidades domésticas, enquanto a filha ela tinha que aprender a cuidar da casa, limpar a casa e cozinhar. Essa é uma parte que competia a ela. Isso porque a responsabilidade da mulher era de cuidar da casa. Só que, em primeiro lugar, né, o cenário já mudou bastante. E por mais que essa seja a realidade de muitas famílias, não era de todas. Em várias famílias, os moleques também faziam vários serviços domésticos, vários trabalhos domésticos. Então, depende. Mas eu posso concordar que as mulheres eram mais encarregadas dos trabalhos domésticos do que os garotos. Só que essa responsabilidade um pouco maior, restrita a essa parte da infância, da juventude, ela se inverte completamente a partir da vida adulta, porque a mulher continua tendo as suas responsabilidades, mas é óbvio que é um peso muito maior você precisar manter a sua família, você trazer o alimento para dentro de casa, você garantir que toda a sua família vai viver confortavelmente, do que você arrumar a casa. É um papel importante também, você certamente vai estar auxiliando muito, inclusive no trabalho do cara, se ele não tiver que ter essa preocupação na vida. Mas, para poder arrumar a casa, primeiro precisa ter uma casa, né? Se o homem, especialmente nessa configuração mais antiga, que é a que ela tá criticando aqui, né? Se ele não faz a parte dele, vai todo mundo morar embaixo da ponte. Se a mulher não faz a parte dela, a casa fica meio emporcalhada por um tempo. Isso se o cara não acabar resolvendo depois também. Então, novamente, pensando nessa configuração mais antiga, onde a maioria dos homens começava a trabalhar no mínimo ali aos 18 anos, você tinha um período, de uns 8 anos, não sei para quando que eu posso jogar, mas entre 10 e 18 anos, onde os homens tinham um pouco menos de responsabilidade dentro da casa dos pais. Mas aí eles saíam da casa dos pais, iam morar na própria casa, e as responsabilidades ficavam infinitas. E aí era essa responsabilidade dos 18 até os 70 e tantos, e sabe-se lá até quando o cara for viver, né? Então é muito bobo você pensar apenas que, poxa, quando eu tinha 14 anos, eu tinha que ficar lavando a louça e o meu irmão não precisava fazer isso. E se você estava numa família estruturada, o seu pai, em contrapartida, era responsável por pagar todas as contas de casa. Neste cenário clássico da família tradicional, papel de homem e papel de mulher, né? Que é o que está sendo desenhado. Mais uma vez, eu sempre tenho que ficar fazendo esses disclaimers, porque sempre tem uma pessoa que fala, mas na minha família não era assim. Era o contrário, era minha mãe que pagava as contas e meu pai cuidava da casa. Eu sei que esse tipo de família existe, mas a gente está falando do geral, né? Porque se for o caso também, tem famílias onde o irmão mais velho é que, por ser mais velho, ele tem que limpar tudo. E a irmã mais nova não faz nada. E aí? Enfim, vamos seguir, né? Eu tenho primo só. Totalmente diferente a criação. Parece que até em casa é totalmente... Fica aí deitado no sofá, fica tranquilo, fica de boa, enquanto você vai lá e serve ele. Eu imagino que isso influencia bastante, entendeu? Até, você conhecer uma pessoa diferente assim, conhecer um homem hoje em dia, ele vai vir com essa criação, entendeu? Uhum. E aí eu acho que, com certeza, é mais fácil ser homem do que ser mulher. Começa desde pequeno, quando o cara é pequeno, você não pode chorar. Já a mulher pode chorar. Se o cara cair e falar, levanta, tu é homem. Verdade. Não pode falar sobre os sentimentos também. Tem muito homem que sofre de depressão e não consegue ninguém para desabafar, porque quando vai no grupo de amigos, os amigos acabam que zoam ele mesmo, entendeu? A pressão sobre... Pode terminar. Já as mulheres não, quando vai para grupo de amigas, elas compartilham qualquer coisa, elas se entendem. Eu falo no requisito de amizade mesmo. Essa questão emocional eu sei que pega muita gente, mas não é muito o meu caso, então eu não sinto falta de mais espaço para desabafar e falar dos meus sentimentos. Mas eu sei que tem muito cara que realmente sente e carrega um peso maior por causa disso. As mulheres conseguem se desabafar mais. Mas o que eu tenho conversado com as meninas ali é que elas têm dificuldades de ter amizade com mulher. As mulheres têm mais facilidade.
tipo, elas têm mais facilidade de ter amizade com homens do que entre elas mesmas. Então, esse quesito pode ser questionável. Pode ser que a mulher consiga se abrir mais com amigos homens do que com as amigas mulheres. Mas aí você vai entrar em várias questões de convivência, da falsidade feminina, porque elas não são tóxicas. Mas esse fenômeno que ele descreveu aqui é super comum. Várias mulheres não conseguem ter amigas mulheres, mas tem vários amigos homens. Quem nunca conheceu a mina que não consigo fazer amizade com mulher, mas nossa, com os homens eu me dou super bem. O contrário não existe. O cara que não consegue ter um amigo homem hétero, né? Porque o homem que tem várias amigas mulheres e não tem nenhum amigo homem, provavelmente é o amigo gay do grupo das mulheres. O homem hétero que não consegue fazer amizade com outros homens héteros e só consegue fazer amizade com mulheres, nossa, eu não consigo me entender com os homens, não consigo me dar bem com os homens, não consigo formar um grupo de amigos homens. Só as mulheres são legais comigo e me entendem e a gente... Isso nunca aconteceu. Por quê? Por que será? Fica a reflexão. Acho que a questão é o seguinte, porque a maioria das mulheres, pelo que eu já vi, tem mais amizade, tipo, arrancar um benefício da outra. Quando a mulher... uma é mais bonita que a outra, ela não vai querer andar com aquela outra. Mencionaram ali sobre comparação. Aí acaba que elas isolam uma e a outra. Então, questão de amizade, um homem tem mais amizade verdadeira do que mulher. Por exemplo, eu tenho muito amigo mais homens do que mulheres, por exemplo. Por quê? Não sei também. Acho que não sei se é o meu jeito de conversar com as pessoas, mas eu não tenho muito negócio de, eu sei muito bem separar, sabe? Questão de amizade, relacionamento. Eu tenho muito amigo homem e tenho amigas mulheres também. Mas muito mais homens, né? Muito amigo mais homens. Esse padrão se mantém com todas as minhas amigas, sabia? Sério? Todas as mulheres que eu conheço têm muito mais amigos homens. E eu não sei porquê. Não sei se é uma coisa muito ok de falar, mas assim, eu acho que ter amigos homens, eles não te julgam tanto igual uma mulher, entendeu? Por exemplo, se eu sair com... Mas é o machismo, é o patriarcado que julga. Vocês lembram que essa mulher, ela tava feministando pra caramba antes, né? Eu não vou lembrar o que foi exatamente que ela disse. Mas aqui ela tá falando que as amigas mulheres julgam muito mais que os amigos homens. Pera aí, mas se é o patriarcado, o machismo estrutural, por que as mulheres é que julgam mais umas às outras do que os homens? E elas se sentem mais confortáveis com os homens machos escrotos que não estão julgando tanto ela. Esse discurso simplesmente não para em pé, cara. Não para. Não se sustenta minimamente na realidade. Pra algum rolê, se você tiver igual, homem com homem tiver igual, vestido igual, caramba, que legal, você tá vestido igual. Mulher com mulher é julgada. Eu até citei isso. Porque, caramba, tá me imitando, você tá inveja, isso aqui. Então, assim, acho que estar com um homem é muito mais fácil do que estar com mulher, no caso, entendeu? É mais fácil. É muito mais fácil estar com homens do que com mulheres. Certo. Até mesmo dentro de casa, sabe? Naquela situação de você vê até geralmente seus avós, aquela situação de a mulher tem que fazer o almoço, a mulher tem que lavar a louça. E o homem não tem que trabalhar e pagar a conta não, né, filha? Será que ela vai falar disso? Enquanto o homem geralmente fica largado no sofá. Bem mais... O homem não faz nada. Nada. Quem foi que comprou a casa dos seus avós, será? Ou construiu a casa dos seus avós? O cara não faz nada. A mulher tem que fazer tudo, o cara não faz nada. Ela tá pensando que 2 aposentados. Meu Deus do céu, cara. O feminismo faz mal pro cérebro, vocês estão vendo aqui, né? Caramba. Só ser homem, e eu acho que assim, também a questão da mulher grávida, tipo assim, a mulher tem que carregar a criança por 9 meses e o pai, tá tranquilo, tá de boa. Ele faz lá. Eu acho que é injusto. O homem tinha que colocar o bebê dentro da barriga por 9 meses também, pra equilibrar. Tipo assim, tem a relação... Porque a biologia é machista, vocês estão vendo. Sexual e tal. E aí a mulher que sofre pra carregar, tem dor, ela que tem que arcar, e muitas vezes tem questão de... Se bem que aqui eu tô sendo escroto, porque a pergunta dele era simplesmente o que é mais fácil, ser homem ou ser mulher. E nesse ponto é mais fácil ser homem também, e eu até concordei. Eu concordei com ela e agora eu zoei, porque foi pra tão longe do que a gente tá falando que eu tava pensando, tipo, nossa, é uma injustiça realmente. É uma injustiça biológica, se for o caso de ser uma injustiça, né? Mas aqui é o argumento que eu concordo. Acho que é a primeira que tá usando um argumento que eu concordei, né? Falei que isso aqui faz sentido. Nesse ponto, realmente, é indiscutivelmente mais difícil ser mãe e carregar o bebê e depois parir o bebê do que ser pai. Com certeza. E abandono também, né? Que o homem abandona a mulher. Então, e também tudo que elas falaram, né? Que acho que é questão também. Eu acho que... Mas agora, se ela quiser entrar pra essa questão do que o homem abandona a mulher, também tem a mulher que engravida de outro cara, não conta, faz o outro criar sem saber. Menos, ok, menos. Mas aí a gente também tem outros problemas, né? Por que o número de mães solteiras cresceu pra caramba nos últimos anos com o avanço do feminismo? Será que tem alguma coisa a ver? Eu só não vou esmiuçar isso porque esse vídeo já tá imenso. Ser homem é mais fácil, porque, tipo, a mulher como uma mulher mais frágil, então, tipo, corre muito mais risco nas ruas. Tipo, a gente não corre. Tá entre a gente aqui. Então, tipo... Até porque a mulher é defendida por todos os homens que são mais fortes também. Os homens não são defendidos pelos outros homens, no geral. Você vê um homem sendo agredido e tal, ninguém tá nem aí, mete o pé, não quer nem saber. Às vezes acha até engraçado
uma mulher sendo agredida e tal, vai todo mundo defender ela instantaneamente. Tem um monte de teste social também que confirma isso. É mais difícil de a gente ser assaltado do que as mulheres, né? Que, tipo, a gente vai... Em um grupo de... Só que não é. Então... né? Só que não é. 4 mulheres, no caso? Tipo, um grupo de 4 mulheres é mais fácil, porque são mais frágeis, ou já olha assim com a maldade já de querer assaltar. Então tem que perguntar pros assaltantes por que eles não estão fazendo isso. O homem que vê as mulheres frágeis. Pode ser que nós 4 aqui... É o homem que vê, não é a biologia. Não é... Cara, você não... Esse aqui é muito feminista, né? Você não vai falar que pode ser que uma mulher mete a porrada em vocês. Seja mais fraco que um grupo de 4 mulheres. Uma mulher pode... Não pode! Pode ser que nosso grupo de homens aqui seja mais fraco que um grupo de 4 mulheres. Quer dizer, assim, até pode. Num caso de exceção bizarríssima e absurda. Caralho, mano, é biologia, velho. É biologia. Não é os homens que acham isso. Porque os homens são inteligentes e entendem como que a ciência funciona. É isso que você tá falando. Essas informações que eles vão tirando dos seus orifícios, eu até entendo que o maluco não parou no Google pra pesquisar e pra entender, ele simplesmente foi puro senso comum que na maior parte das vezes, quando fala dessas questões de homens e mulheres, tá totalmente distorcido. Agora, isso aqui não, né, cara? Você ficar relativo... porque pode ser que tenha um grupo de 4 mulheres que é mais forte que a gente. Sim, pode, mas isso é exceção da exceção da exceção. Inclusive, curiosamente, tem um outro vídeo que eu peguei aqui pra reagir, que faz mais ou menos esse teste aqui que ele tá sugerindo. Deixa eu até ver se aparece aqui, ó. Não sei se é são grupos de 3 homens e 3 mulheres. Foi quase o exemplo certo que ele deu ali. São 3 caras normais e 3 mulheres de academia, que malham todo dia, enfim, mulheres maromba. E eles vão fazer uma série de testes físicos pra ver quem são mais fortes. Os caras normais que não malham nada ou as mulheres que vão pra academia todo santo dia. Eu vou fazer react disso aqui ainda. Mas, sinceramente, sem nem fazer o react, eu tenho um palpite. E provavelmente é diferente do palpite desse cara aqui. Será que ele apostaria dinheiro comigo? Que os homens vão perder? Será que ele coloca dinheiro nessa lacrada que ele deu aqui agora? Ou na hora do vamos ver ele arregaria? De saber uma luta marcial, artes marciais... Aí vai depender do assaltante. O assaltante vai preferir mais assaltar mulheres do que homens. Sinceramente, se eu fosse... Ele tá falando, não, porque as mulheres podem fazer artes marciais mesmo assim. Inclusive, mesmo assim, a biologia ainda se sobressai. Assaltante? Eu preferiria assaltar uma mulher. Mesmo que ela lutasse Muay Thai e eu não descobrisse, com certeza eu ia, mano. Deve ser a chance de eu... É por isso que é fácil levar isso pro senso comum, né? Porque você imagina assim, né? Se for assaltar um homem ou uma mulher, eu prefiro assaltar uma mulher, tenho mais chance. Mas por que não é assim que acontece, então? Deve ser menor contra uma mulher. Em quesito a força, provavelmente eu estaria certo. Mas se ela lutasse Muay Thai, eu tava lascado como assaltante. Vai do cara, né? Se um homem trai, ele é o top, ele é o cara que pega um monte de mulher. Se a mulher trai, ela é julgada, ela é a vítima, ela é a... Se a mulher trai, o cara é ridicularizado e chamado de corno. E a gente já viu isso acontecendo várias vezes. A mulher que, tipo, ela tá se vitimizando, ela tá isso, ela aquilo, tipo, ela, desculpa o termo, mais vagabunda, ela é a vagabunda. O homem não, o homem é o cara é o fodão, entendeu? Então acho que a mulher... É só discurso manjado. Eu só não vou ficar entrando nos detalhes agora, porque realmente o react já tá imenso. Ela é muito julgada em tudo, em segredo de trabalho, na vida ela é julgada. Então assim, a mulher é vista como um julgamento, o homem é visto como vítima, em tudo. Essa é a mesma que falou que tem mais amigo homem do que amiga mulher, porque o homem julga menos que a mulher. Mas é um problema do machismo estrutural. Eu já vim numa família mais machista, meu pai é de 1952. Já sofri violência por parte de pai. Caramba! Julgamento por parte de pai. Porque eu saía pra... porque o pai dela é velho e bateu nela. Nossa, isso é machismo, com certeza. Os pais batiam nos filhos antigamente. Aqui ela transforma em uma outra situação, né? Não é porque você é mulher e porque seu pai é machista. É porque você é filha dele. E porque antigamente os pais batiam nos filhos. Inclusive as mães também. Inclusive também tem estudo mostrando que as mães batem muito mais nos filhos, ou batiam, acho que até hoje, na verdade. Elas batem muito mais nos filhos do que os pais, homens. Qual é a explicação do machismo estrutural para mais esse fato complicado de defender na narrativa? Eu apanhei muito mais vezes da minha mãe do que do meu pai. Preferi apanhar da minha mãe do que do meu pai também. Mas enfim, né? Não era uma coisa de outro mundo, sabe? Hoje em dia, a visão das pessoas sobre a criação dos filhos e tal mudou, mas era normal, né? Na geração dela, na minha. E não tem nada a ver com o sexo nesse caso. Tem a ver com a forma de educar os filhos. E eu era considerada vagabunda, meu irmão não. Meu irmão tem 17 anos e não é considerado. Eu acho que a questão é assim... O irmão dela tem 17 anos, cresceu em outra realidade, em outro contexto, é muito mais novo, já cresceu no telinha. É isso que ela tá falando. Porque não tem nada a ver com a questão do sexo aqui, velho. Inclusive, em média, os filhos homens apanham mais que as filhas mulheres também. Eu lembro que até vi uns estudos mostrando que a incidência da violência doméstica cometida por mulheres é maior justamente contra crianças e idosos.
que são justamente, né, os grupos que as mulheres conseguem subjugar fisicamente. E que na infância os homens são mais vitimados do que as garotas. O que também é fácil de entender, né? Porque justamente por uma questão de empatia, as pessoas têm mais dó de bater na menina, enfim. Também porque a menina faz menos merda, né? Na infância, o ímpeto da aventura e do descobrimento dos moleques faz com que eles façam muita cagada mesmo. Hoje em dia eu não sei também, porque essa molecada nem sai mais de casa e também tá bem diferente. Mas falando dos tempos mais antigos, a molecada ia pra rua, fazia merda, jogava bola na casa da vizinha, quebrava a janela, enfim, né? Tava sempre aprontando. Então, né, por uma série de contextos, mais uma vez, a realidade não é exatamente como elas estão descrevendo. Acho que é muito claro isso. Da frente de qualquer homem forte tem uma mulher muito mais forte ainda atrás. Porque além de você conquistar essas coisas, sua mãe estava atrás de você, sua esposa tá atrás de você, sua namorada tá atrás de você, te apoiando em tudo, entendeu? E o pai que se dane, o avô também, eles nem constroem a casa, não pagam conta, não fazem nada. Eu não sei, são tudo ricaça, assim, filho de bilionário herdeiro que nunca fez nada na vida. Que elas não viram homens trabalhando. Elas só viram a mãe cuidando da casa, o pai não fazia nada. Ou, na cabeça delas, o pai saía de casa pra trabalhar, mas não, ele tava no bar. Nunca trabalhou na vida. Ela não viu o pai no trabalho, o pai não trabalhou, né? De alguma forma, magicamente, aparecia comida na despensa, aparecia uma mobília dentro de casa, sei lá, brotou, apareceu lá. Mas ninguém fez nada pra conseguir aquilo. Não foi um homem. Eu vou concordar que, assim, todo homem de respeito, um homem numa família saudável, tem uma mulher de respeito para ajudar a construir essa família saudável do seu lado. Mas é porque os dois se complementam. Os dois têm funções importantes, têm papéis importantes e uma família bem estruturada exige que os dois cumpram bem as suas funções. Então, sim, um homem precisa de uma boa mulher e vice-versa. Mas daí dizer que a mulher é necessariamente mais forte e que se um homem é forte, tem uma mulher ainda mais forte do que ele, sempre, né? De uma forma mais geral, pô, eu entendi, né? Tá só indo na linha do discursinho que já foi refutado em todos os pontos, então vamos seguir. E a mulher não, a mulher sempre é julgada por muitas coisas, então eu acho que é muito mais fácil hoje em dia ser homem do que ser mulher, com certeza. Ser homem é muito mais fácil, eu acho que como você vive a sua vida inteira, tipo, sabe, sem sofrer várias coisas que as mulheres sofrem, um mínimo negócio ali que, nossa, ai meu Deus, estou me sentindo oprimido, parece que é o fim do mundo, você acha que, tipo, nossa, é maior do que o sofrimento de todas as mulheres do mundo, porque é o primeiro sofrimento que, meu Deus, você viu na vida, assim, eu acho que meio que isso que acontece. Acho que o homem sabe? mal compara, sabe? Tipo assim, teve o sofrimento e ele sofreu muito por algo que para as mulheres é irrelevante. Acho que nem passa muito na cabeça dos homens, estou sofrendo. Com certeza. A gente não fica comparando porque a gente não tem essa mania de ficar problematizando absolutamente tudo. Mas o que ela falou aqui, essa mulher, ela tinha que ler o livro Feito Homem da Nora Vincent. O chão dela ia acabar. Ela não ia aguentar ler, obviamente, porque ia se deparar com muitos fatos que ela não ia aceitar de forma alguma. Mas foi justamente com essa cabeça que a Nora Vincent começou o projeto dela e ela percebeu que era totalmente o oposto do que ela acreditava. Porque, na realidade, o que a gente tá vendo aqui, que essa foi a menina que falou que os homens são elogiados por absolutamente tudo. Essa mina, pra falar uma coisa dela, é tão mimada, mas tão absolutamente mimada, que ela já nem percebe mais que ela é elogiada por absolutamente tudo que ela faz ao longo de toda a sua vida. Que ela passou toda a vida dela sendo extremamente paparicada por todas as pessoas, pelos familiares, pelos colegas, pelos amigos, pelas pessoas interessadas nela na rua, enfim. E aí ela acha que isso é o normal e que, né, tá tudo acontecendo dentro dos conformes. E que os homens, evidentemente, vivem tudo isso também, e quando acontece qualquer coisinha diferente do que eles esperam, aí é o fim do mundo. Sem ela saber que o homem é especialista, na verdade, em lidar com rejeição. E, inclusive, isso é uma das coisas que a Nora Vincent descreve no livro dela. Mais uma vez, né, pra refutar o que ela tá dizendo, eu trouxe esse exemplo da Nora, porque bate perfeitamente com a descrição de mundo bizarra que ela tá colocando aqui, né, que não faz o menor sentido. Eu tenho certeza que se ela fosse tentar fazer o experimento da Nora Vincent com essa cabeça, nossa, mano, a Nora Vincent ainda aguentou 1 ano. Essa não aguentava 1 semana, passando pelo que um homem médio passa. Aí talvez ela começasse a valorizar um pouco mais o fato do quanto as coisas que ela faz são valorizadas pela sociedade. Sofrendo mais do que mulheres. É só estou sofrendo muito. Ai, meu Deus, eu sou o maior sofredor do mundo. É a questão do vitimismo. Roda pros dois lados pra coisas diferentes também. E é engraçado, né, a questão do vitimismo, rola pros dois lados, porque os homens não percebem. Nenhuma mulher admitiu os pontos de facilidade do universo feminino e as dificuldades do universo masculino. Nenhuma. Porque é totalmente fácil ser homem e totalmente difícil ser mulher. Vários homens foram pro outro lado. Nenhuma mulher até aqui. E pelo que eu tô percebendo, a gente já viu todas as mulheres que ele entrevistou. Então, mesmo esse vídeo é uma prova de qual lado ainda assim se vitimiza mais. E como eu demonstrei aqui, com base em falácias, em coisas que simplesmente não são o mundo real.
o peso do que algumas coisas é pro homem é muito diferente para as mulheres. Por exemplo, o que muitas amigas nossas passam, que eu e ele passa também, mas uma coisa mais pesa muito mais para elas do que pra gente. Por exemplo, acontece muito de homem dar em cima de mim em redes sociais, dele também, e não acontece de mulher dar em cima de mim nas redes sociais, e dele também. É muito raro mulher dar em cima de homem. E aí o que acontece? Vem um cara e fala, nossa, que gostoso, hein, queria sentar com força em cima de... A gente só fala, ô, só hétero, tá, tudo bem. E agora se acontece de uma mulher receber uma cantada desse mesmo jeito. Mas é que isso aí também depende, tá? Porque isso pra mim tem bastante de construção social. Porque quando a gente vê as mulheres da velha guarda, eu lembro que aquela apresentadora do Fantástico, ela falou que achava uma droga o fato de que tinham problematizado o flerte, porque ela adorava ser cantada, flertada, e que os homens dessem em cima dela, e agora não podia mais. E os homens não chegavam mais nela, não falavam mais absolutamente nada por causa dessa nova realidade. Ela falou que ela queria que continuasse sendo daquele jeito, porque ela gostava. E tem várias mulheres mais velhas que vão concordar com isso. Que vão falar que não achavam problema, que achavam bom. Inclusive, na verdade, as pessoas sabiam que isso inflava e mexia com o ego feminino positivamente. De forma que muitas podiam, às vezes, até fingir que não gostavam ou que se incomodavam com aquilo, mas elas se incomodavam muito mais com essa atenção que elas não recebiam. Era muito pior não receber essa atenção do que receber. E aí tem aquele joguinho de se fazer de difícil, de fazer que não gosta, quando na verdade ela gosta e até precisa. Porque mulher demanda mais atenção do que homem, também é uma realidade. Então elas estão constantemente recebendo atenção. Você pega duas pessoas anônimas, um homem anônimo e uma mulher anônima na internet. Cada um posta uma foto sua, uma selfie normal. Em média, a da mulher vai ter muito mais like, muito mais curtida. Porque tem mais esse interesse e as mulheres precisam, até pela questão da comparação, né? Elas ficam se comparando com as outras mulheres também. Então elas precisam se envaidecer dessas coisas. É muito diferente a forma como o homem lida com isso que a mulher lida. Para os dois lados. É óbvio que essa aqui vai ir pro lado de tipo, nossa, realmente é um absurdo, horrível quando os homens elogiam. Tem muitas mulheres, especialmente as mais antigas, né, as de gerações mais antigas, vão admitir isso. Essas da geração Z em diante é mais difícil, né? Especialmente se for feministinha. Mas várias admitem que gostam, que não acham ruim que um homem elogie, que dê uma cantada, porque elas entendem que, tão bonitas, estão sendo desejadas e se sentem bem com aquilo. É claro que existe um contexto em que vai ser totalmente desrespeitoso, se ela tá num relacionamento e não quer esse tipo de coisa, tudo bem. Ou é só uma mulher que tem esse perfil que não gosta disso. Assim como tem homem que se incomoda também, que recebe a cantada de um cara gay e se sente desrespeitado, se sente ofendido. Você tem mais homens hipersensíveis hoje em dia também. Então, enfim, né? Mas aí, num contexto geral, eu não sei dizer, porque o feminismo alterou muito essa realidade. Eu não sei se a maioria das mulheres se incomoda com cantada, com elogio, com um aleatório falando, meu Deus, ou lá em casa, hein, que gata, nossa, gostosa. Eu não sei se a maioria se ofende ou se a maioria se envaidece disso. Atualmente eu não sei mais. Eu acho que no passado a maioria se envaidecia. Eu acho, mas aí eu tô só especulando, né? Não sei se tem um estudo específico que confirma isso. Nossa, queria te carimbar de 4. A mulher vai ficar, extremamente mais ofendida, sendo que ela poderia só ignorar. A gente sempre pensa assim, é uma palavra, é só você ignorar, sabe? Mas para as mulheres esse detalhe pesa mais. Eu acho que é porque sei lá, é algo que eu penso, nossa, como que esse cara tem a cara de pau de vir falar isso como se, nossa, eu não tivesse respeito nenhum por mim, de a gente pensa essa mesma coisa. Uma coisa o que dá o direito? Fora da realidade, assim, uma coisa muito absurda, que eu penso, não é possível, que cara que eu tenho pro cara achar que ele pode vir e falar isso? Ele passou por essa situação, recentemente uma menina que ele já ficou tempos atrás, chamou ele, do nada, anos sem falar com ele, chegou nele e falou assim, eu tava querendo fazer um gangbang, aí eu lembrei de você. E apenas. Com essas palavras, um gangbang. Apenas. Bom, claramente a gente percebeu aí que tiveram mais respostas para hoje em dia é mais difícil ser mulher. Cada um teve o seu argumento, né, o seu contra-argumento. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de colocar essas pessoas que tiveram argumentos diferentes, uma para debater com a outra, mas era muito improvável ali no meio da rua. Não tinha como eu falar, espera aqui até eu encontrar uma pessoa com argumento diferente. Aí quando eu voltar, eu vou trazer ela e vocês debatem aqui só para fazer conteúdo para mim. Não teria como fazer. Bom, eu fiz. Claro que não foi frente a frente porque é um react, né? Mas eu achei os argumentos feministas, pra variar, uma merda. Acho que o único que meio que se salva é aquele de que realmente, né, a maternidade é mais difícil até pelo fator físico. E tem as responsabilidades depois, a amamentação, né? Cabe à mulher ficar mais com o filho também. Mas é uma característica biológica, né? Então, nesse sentido, é mais fácil ser homem. Agora, especialmente no sentido social, que foi o maior foco das discussões, nem ferrando que é mais fácil ser homem que ser mulher. Tanto que todos os argumentos utilizados para defender que era mais fácil ser homem eram bastante furados, como demonstrei, né? E aí você pode falar a sua visão aí nos comentários. Você pode também
contra-argumentar com o que eu apresentei. Fique à vontade. E claro, se você não tem uma belíssima cabeleira como o Douglas, ou até mesmo como a minha, que agora está por baixo da bandana, mas enfim, não se esquece de dar uma olhada no link da manual ali também, faça sua primeira compra com 40% de desconto e começa o mais rápido possível o seu tratamento. É isso, meus queridos, muito obrigado pela sua audiência, valeu e até a próxima.